E aí, gente, tudo bem? Começar aqui a aula 9. Hoje eu vou trazer uma aula sobre história da arte. Eu vou falar de história da arte nessa e na próxima aula. Foi uma aula com bastante conteúdo, deu bastante trabalho para fazer, por isso que eu estou entregando ela um pouco atrasada também. Mas é uma aula muito bacana, eu acho que é importante para todos os cursos, incluindo para as pessoas que estão fora da artes, assim, porque isso dá um repertório muito maneiro para vocês. Tem um pouco também da influência na arquitetura, quando eu falar aqui da história da arte, porque isso eram coisas que caminhavam juntas. E a parte de pintura e composição, que eu já até trouxe alguns artistas aqui como recomendações para vocês nas últimas aulas. Bom, acho que tá todo mundo já sabendo, mas eu acho importante falar que tem uma abertura de uma nova turma aí no Ferradura, uma galera nova que vai entrar, e aí vai ter a chance de você recuperar a sua matéria atrasada. Caso você esteja muito atrasado nas aulas de desenho, você pode recuperar entrando nessa turma nova. E aí vai ter uma unificação das turmas, né, das pessoas que estão presentes e recorrentes no curso. É importante que tenha a participação de vocês, como eu tinha dito nas aulas anteriores, inclusive em monitorias, porque isso é uma forma de prestação de curso do cursinho. Prestação de contas do cursinho. Bom, essas aulas elas são bem diretas para quem vai prestar artes visuais, no caso, mas ela pode ajudar as pessoas de outras áreas, né? Como eu falei, repertório de artista, referência de criação. É muito bacana ter esse tipo de conhecimento, porque isso ajuda muito para vocês a criar composições. Vocês vão ver que é uma aula bacana, assim, não só para a galera de artes. Eu vou trazer na minha abordagem aqui da aula, eu vou trazer as características do movimento, né, trazendo algum contexto histórico, as obras, os artistas, trazer um pouco da arquitetura também, desses movimentos artísticos, né. E aí eu vou passando aqui, mostrando algumas imagens, alguns artistas para vocês, e eu também, caso vocês queiram saber mais, eu vou deixar algumas sugestões de leitura. Entrei na monitoria, que eu vou repassar também alguns lugares que vocês possam ler mais sobre, para ter mais conhecimento sobre. Bom, a história da arte europeia, né, que é um tema mais recorrente no vestibular, e ele inclusive não cai só necessariamente na prova de habilidades específicas, né, mas às vezes cai em vestibular de interpretação. Eu lembro quando eu fiz o Enem, uma das pinturas que eu já até coloquei aqui para vocês caiu. E movimentos artísticos também ajuda, que não é nem necessariamente só de pintura e tudo mais, às vezes vai para a parte de escrita. Bom, mas eu trouxe a linha do tempo que eu estou trazendo com vocês é do Renascimento, né, até os dias atuais. Começando aqui pelo Renascimento, ele surgiu no século XV, mais ou menos, que era uma ideia de um avanço da ciência que estava ocorrendo, né? Então tinha uma ideia do humanismo, né? Do homem como o centro do mundo, o antropocentrismo, né? E era no caso de entender o homem como uma criação de Deus perfeita, trazer ao racionalismo alguma coisa da parte da importância de cada um e de uma valorização da ciência mesmo, era devido a alguns avanços que estavam acontecendo. E das técnicas de pintura que eles trouxeram foi tipo o realismo, de trazer corpos bem realistas na pintura, trazer o uso da perspectiva, trazem a arte clássica, né, que é o ressurgimento da arte greco-romana, que é aquele corpo perfeito, ver a musculatura e tudo mais, um estudo de anatomia humana. E isso veio também junto com o avanço do campo científico que estava tentando acontecer, e trouxe muito estudos de anatomia e tudo mais, como eu já até trouxe aqui do Leonardo da Vinci, que é um dos artistas. Trouxe também essa parte de perspectiva e estudos matemáticos que refletiu na arquitetura e tudo mais, mas era uma parte muito de exatidão, de estudo, de técnica. Aqui são alguns artistas, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de alguns trabalhos deles. O Leonardo da Vinci, super clássico, né? Teve a Mona Lisa e tudo mais. A primeira Mona Lisa, da esquerda, todo mundo já conhece. O segundo é Salvador do Mundo, se eu não me engano, Salvatore del Mundi, alguma coisa assim, que é italiano, né?
Tem alguns estudos de física também, de você ver ele tá segurando uma bola de cristal e aí já haviam alguns estudos que não seria feito dessa forma a refração do objeto, mas ele representou assim porque era algo para representação de um milagre, se eu não me engano. Mas ele sempre trouxe esse rolê da exatidão do corpo. Ele fez a pintura da Última Ceia também. Tem toda uma. A pintura dele, ele não pinta só no que ele acha bonito, mas tem todo um planejamento. Você pode ver o ponto de fuga tá indo diretamente para o centro da pintura, trazendo destaque para Jesus, no caso da ceia, a posição das pessoas, o jeito que elas se comportam e até da interação dos objetos entre si. Aqui a imagem está em baixa qualidade, que eu trouxe essa que seria de uma pela corrosão do tempo também, né? O homem vitruviano, que era alguns dos exemplos de estudo que ele estava tendo sobre anatomia humana, medicina e tudo mais, e aí a carinha dele, um autorretrato. Trouxe isso já como exemplo para vocês no em Ashura, né? Que era uma das técnicas que ele costumava utilizar. Famosíssimo, né? Aqui é o Michelangelo também, outro pintor. Isso aí é o teto da Capela Sistina. Ele fez isso em afresco, uma técnica de pintura. E também traz essa ideia do homem como centro do mundo e tem essa imagem como se fosse Deus dando a vida ao homem, né? A criação do homem. Mas se vocês puderem ver também, eles utilizavam alguns simbolismos mais ocultos, assim. Ali a parte de Deus, ele é para fazer um paralelo como se fosse o cérebro, né? Se você vê a composição ali dos anjos com Deus e tudo mais, tocando o homem, isso faz parte do teto. Se vocês olharem ali na parte superior direita, vocês podem ver parte do afresco que eu acabei de mostrar, que era um destaque, que é o teto da Capela Sistina. E é enorme, enorme. E é uma pintura muito, muito reconhecida. Obviamente, né? Porque além de ser muito bonita, é enorme. Ele também foi o escultor, ele tinha a parte de escultura dele, ele fez essa famosíssima estátua do Davi, se eu não me engano. E aqui é um retrato dele. Rafael também, essa foi a imagem que caiu no Enem, quando eu fiz, inclusive. Escola de Atenas é o nome dessa pintura. Eu já tinha mostrado para vocês, mostrando exemplos de o rolê do ponto de fuga, a composição, de dar destaque a partir da perspectiva do objeto, aí traz um pouco da ideia do racionalismo, seria tipo o uso da ciência, do estudo. Essa pintura é um autorretrato dele. E essa da esquerda, se eu não me engano, chama O Casamento da Virgem. São muitas pinturas, eu acabo confundindo às vezes os nomes, eu espero que não. Mas eu vou deixar algumas sugestões de leitura para vocês aí, caso vocês queiram dar uma olhada a mais, ele também é uma ótima referência. E o Botticelli, Sandro Botticelli, com essa escultura, eu acho que com certeza é a mais famosa dele, que é o Nascimento de Vênus, né? Que traz essa ideia do corpo, da beleza greco-romana. Aqui um detalhe. E aí a gente parte para o próximo movimento, que é o Barroco. E o Barroco ele trouxe toda uma dramaticidade a mais para a arte, trazendo uma valorização muito maior dos sentimentos e emoções. E também veio a parte da religião muito forte. Na anterior já existia, né? Devido aos mecenas, né? A igreja patrocinava muito artistas e tudo mais. Mas aqui veio uma parte de religião devido ao contexto histórico que eles estavam vivendo, né? Reforma protestante contra a reforma. E aí eles têm uma técnica, nas técnicas de pintura, eles tinham muito esse drama muito carregado. Tinha uma técnica chamada chiaroscuro, que é fazer os contrastes muito fortes. Eles tinham uma coisa de atenção aos detalhes. Tinha várias imagens, várias formas mais sinuosas também. E sempre tinha essa questão do divino e do ser humano. No Brasil, o pico foi no século XVIII e foi considerado um dos primeiros movimentos artísticos. 18? Talvez sim. Vou confirmar isso depois dessa data. Dos pintores barrocos, o mais famoso brasileiro, que não foi nem necessariamente somente um pintor, né? Ele foi o Aleijadinho, que ele
trabalhou muito mais na parte de escultura. Tem o Caravaggio e o Rembrandt também. Aqui as referências de Aleijadinho, ele trouxe muito essa parte da religião muito forte, como sempre. Dá pra ver isso na escultura, dramaticidade. O Caravaggio, vocês podem ver aqui bem a técnica do contraste super forte, tudo muito escuro e sempre um drama muito forte carregado assim nas pessoas representadas, né? A direita, espero que seja a direita de vocês. Essa mais a minha direita aqui, né? Essa imagem que é um pouco menor é do Narciso e a outra é Decapitação de um General. Eu não lembro o nome, mas foi uma moça que dormiu com um general para poder assassinar ele. A cabeça de Medusa e ali Davi segurando a cabeça de Golias. Sempre tem esse drama muito forte com as pinturas, essa imagem, o claro e o escuro sempre muito trabalhados, justamente para que tenha toda uma carga de drama, uma carga emocional muito forte também. E aqui Rembrandt, o nome dessa é Aula de Anatomia, se não me engano, que era a dissecação de cadáveres para aprender sobre anatomia humana e tudo mais. Era um começo de um avanço ali da medicina. Essa pintura também, que eu acho que é Mulher com Brinco de Pérolas. Isso você meio que acaba conhecendo alguns nomes assim e tudo mais, mas é que são muitos, é difícil você decorar todos eles. Bom, depois do Barroco vem o Rococó, que seria um movimento mais para elite europeia. Era para galera mais burguesa, que tinha mais grana. Então, sempre veio a comunicação traz isso também. É justamente essa parte mais forte na ornamentação, nos traços decorativos. Então, detalhamento, uso de curvas, linhas sinuosas, muito acentuado, assim, tem uma delicadeza. Era para trazer suavidade, representando a galera rica, vivendo, trazendo cenas do dia a dia deles e tudo mais, sempre trazendo uma coisa tipo assim, não, gente, sem o drama barroco, não, aqui tá tudo bem. E aí um exemplo disso é o Palácio de Versalhes, eu não sei se vocês já viram, tem até um filme da Maria Antonieta, viu? Se vocês não viram, pode ser uma boa dar uma olhadinha. Traz um pouco dessa característica, tudo muito rico, tudo muito cheio de ouro, muito ornamentado. E sempre com essa característica de suavidade e despreocupação, né? Olha só, discreto. O uso do ouro era muito recorrente também. Aqui vocês podem ver na arquitetura. Eu, pessoalmente falando, não gosto muito do rococó, tá? Mas você pode gostar dele sem problemas. Sempre muito carregado de detalhes e ornamentos. Como vocês podem ver aqui, ouro em cima de ouro. Aqui na pintura vem umas cores mais suaves, vem a luz da iluminação mais tranquila. Esses eu acho que são um dos mais famosos, principalmente essa garota no balanço, se eu não me engano, é sempre uma situação cotidiana sendo representada de uma forma muito leve, de muita delicadeza e traz muito da elite europeia, né? A galera que tinha grana, que fala, oh, tudo bem, eu tenho dinheiro. E aí vem pro neoclassicismo, eu gosto bastante desse, vou falar pra vocês que é um dos meus favoritos, dos movimentos artísticos, né? E ele vem com uma retomada da arte antiga. Quando a gente viu o Renascimento, ele traz uma característica meio do referencial do greco-romano e tudo mais, a beleza do corpo, da exatidão, formalidade, uso da técnica. Técnica seria tipo assim, um planejamento completo e finalização perfeita da pintura e tudo mais. E negação dos excessos, que, bom, tinha, né? Ele traz essa parte de como se fosse retomando e recusando o barroco e o rococó. Então ele traz um forte realismo. Os traçados dele são mais lineares, diferentes do rococó e do barroco. Teve a referência da beleza clássica, né? E a técnica era muito importante de você criar desenhos super bem projetados, super bem finalizados. E trazia até umas posturas mais rígidas e sólidas, assim. Surgiu no meado do século XVIII até o
meados do século XIX. Esse é um pintor Jacques-Louis David. Espero estar comunicando, espero estar falando o nome dele corretamente, inclusive. O nome dessa pintura é uma das minhas pinturas favoritas, que é O Juramento dos Três Horácios. Podem ver que, tipo, traz a parte da arquitetura ao fundo, sendo exaltada, a iluminação artificial, né, como se fosse tudo, a luz estivesse sendo bem planejada para que aquilo aparecesse, a beleza do corpo, como se tudo fosse uma coisa muito épica, assim. Esse Morte de Marat eu já trouxe para vocês anteriormente. Se não me engano, esse cara era um dos que estavam envolvidos com a Revolução Francesa, se eu não estiver errado. Acho que é isso mesmo. Ele foi assassinado. Ele tinha uma doença, uma condição, se não me engano, que ele precisava tomar um número maior de banhos ou coisa do tipo. E essa figura do Napoleão Bonaparte, pode ver que sempre traz essa forte composição assim no cenário, de trazer a beleza do corpo humano, como se fosse uma retomada do renascentismo, só que de uma forma de um próximo movimento, né? Pode ver assim a composição até do fundo ali, nessa parte do cavalo tem o fundo, a montanha tá no mesmo ângulo do que o cavalo, mais ou menos, do que toda a inclinação, trazendo toda uma ordem de leitura, assim. Era bonito de ver. O nome desse aqui chama O Rapto das Sabinas. Pode ver também tem o rolê da beleza greco-romana novamente representada, o corpo humano sendo ressaltado. Esse daqui, se eu não me engano, é Platão. É um filósofo que tomou cicuta e morreu, que ele foi condenado. E aí ele traz essa parte das ideias dele e tudo mais. Toda a composição do cenário, as cores muito fortes, as posturas um pouco rígidas também. Eu não lembro qual é o nome dele certinho, mas ele traz de novo essa beleza do clássico do greco-romano. E por fim, essa aula ela vai ter mais coisas a seguir, mas aqui eu vou trazer eu acho que estou trazendo muitas informações. Então, o romantismo é um dos últimos aqui que eu estou mostrando, acho que é o último, inclusive. E aí ele traz uma negação do neoclassicismo, né, que era tipo super exatidão em volta das convenções acadêmicas, né? E aqui ele está falando, não, ele abre mão das convenções acadêmicas, dando mais individualidade para a expressão do artista, a independência, a liberdade de escolha. Traz um pouco também da religião, né? E aí fala sobre um pouco de panteísmo, como se fosse Deus e o mundo o mesmo ser, assim, não desassociar o mundo de Deus. Então, seria tudo a mesma coisa. Essa é a pintura de liberdade guiando o povo, ali todo o contexto histórico que estava vivendo, né? Pode ver que aqui as cores não são tão exatas igual aqui, mas menos linhas retas, assim, tem um pouco mais de liberdade de criação. Esse é um cara que eu gosto bastante do trampo dele, que é o Caspar David Friedrich. Ele tem essa pintura mais fugindo um pouco mais da exatidão que o neoclassicismo pregava. Essa daqui eu acho que é uma das minhas pinturas favoritas. É Viajante sobre o Mar de Névoa, à esquerda, que é esse cara sobre o nevoeiro, e à direita eu acho que é dois homens admirando a lua, se eu não me engano. Gosto muito dessas pinturas, eu acho que são muito bonitas mesmo. Inclusive, essa do Viajante no Mar de Névoa já foi a minha proteção de tela do celular, era meu papel de parede. Recomendo bastante que vocês olhem mais sobre isso, para que vocês aprendam, porque isso é um referencial muito bacana, independente da área que você for seguir. E isso também mostra um certo movimento pendular da arte, né, que seria tipo indo de um lado para o outro. Porque um movimento, normalmente, ele nega o anterior, como se fosse você retornando ao movimento antes do que está acontecendo. Mas sempre traz alguma característica nova, no caso. Então, esse movimento pendular da arte ele é algo muito comum. Inclusive, com o passar dos anos, foi diminuindo o tempo de permanência de cada estilo, de cada movimento. E, bom, tem o final do século XX aí para ver mais alguns movimentos, e século XIX e século XX. E aí eu passo isso para vocês na próxima aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem difícil e apareçam nas monitorias. Vamos trocar uma ideia lá. Quero recomendar sugestões de leitura para vocês, fazer alguns exercícios. É isso, gente.
Um beijo, até mais.